Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Nós vamos iniciar a nossa preleção, que nada mais é que uma reflexão das passagens, dos ensinamentos de Jesus, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, eu gostaria de convidar a todos para uma breve prece, para que com isso possamos nos serenar e possamos estar mais conectados a esses ensinamentos e essas reflexões. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de infinita bondade, somos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui, unidos nesse momento, com a possibilidade de refletir acerca dos Teus ensinamentos, das Suas passagens, que possamos estar com os nossos corações abertos, a nossa alma atenta, e com isso melhorarmos um pouco mais, terminarmos essa passagem mais confiantes, mais serenos. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bom, então, iniciando a nossa reflexão de hoje, ela será sobre 2 itens do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Eles tratarão a prece sobre 2 aspectos: a condição na qual Jesus nos recomenda como a prece precisa ser feita, e a segunda é sobre a sua eficácia. Então, primeiramente, sobre a condição da prece, ou seja, o modo e alguns cuidados que Jesus nos mostra para fazermos a prece. O Evangelho segundo o Espiritismo apresenta 2 passagens de Jesus com estas dicas e cuidados. A primeira delas, encontrada em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, ela inicia nos orientando a não sermos hipócritas na hora da prece. Jesus quis dizer com isso para que, ao estarmos diante das pessoas, não façamos a prece com a intenção de mostrarmos aos outros a nossa conexão com Deus. Na sequência dessa passagem, ele nos pede que façamos isso de maneira discreta e que estejamos realmente conectados com Deus neste momento. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, refletir acerca das nossas dores mais profundas e que o Pai, sabedor de tudo aquilo que precisamos, certamente nos dará o remédio para as nossas dores e o que for necessário para que nós venhamos a seguir a nossa caminhada. Agora, já em outra passagem, em Marcos, no capítulo 11, versículos 25 a 26, ele nos faz a recomendação, dizendo assim: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados. Então, percebamos como Jesus nos alerta para que nós pratiquemos o perdão em nossas vidas. E não é tão difícil compreender o motivo. Vamos imaginar o nosso vizinho, né? Ele precisou limpar o telhado da casa dele, tá? Por estar muito sujo. Então vamos imaginar que ele mora num sobrado, ele mora numa casa mais alta e a gente mora numa casa terra do lar. Só para a gente imaginar a cena. Então, para realizar essa tarefa, esse vizinho acabou usando um jato de água, daqueles de alta pressão muito forte, e que acabou sujando bastante a nossa casa. O vizinho viu o que aconteceu. Ele fez a limpeza com esse jato de água no seu telhado porque ele achava que era a melhor maneira. Mas, por inocência, ele acabou não medindo as consequências. E por imperícia também, acabou fazendo o que fez. Ele pediu desculpas e ele se comprometeu a limpar tudo. Mas, como nós acabamos de pintar nossa casa, a gente ficou com uma bronca, a gente ficou tão nervoso, ficou com uma bronca tão grande que a partir daquele dia, as conversas frequentes que ocorriam quando nós encontrávamos com aquele vizinho diante das nossas casas, elas ficaram mais frias, elas acabaram, pois aquele fato que não saía da nossa cabeça e causava sempre uma dorzinha no nosso coração, tomou conta da gente. Então, dessa forma, para que nós possamos ter a leveza para seguir a nossa vida,
importante que nos esforcemos sinceramente para perdoar. Agora, a continuação desse ensinamento de Jesus, ele diz assim: porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, não vos há de perdoar vossos pecados. Vamos imaginar, será que Deus não irá perdoar os nossos pecados? Na verdade, Deus nunca fica magoado conosco, pois sabe da nossa inferioridade. O que Ele quer de nós é que cumpramos com o nosso real propósito, que é evoluir, sermos melhores. Perdoar, nesse caso, é fundamental. Perdoar é um dos principais esforços que precisamos fazer para seguirmos nossa caminhada de forma ascendente, crescendo, evoluindo. Jesus não ensinou, ele não nos ensinou dos principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então não há outra alternativa senão perdoarmos. Quando não perdoamos, o peso acaba não estando com o outro, mas sim conosco mesmo. Quando a gente perdoa, nossa caminhada segue mais leve. Pensemos nisso, vamos ter essa reflexão dentro dos nossos corações. A gente tem também nesse capítulo uma recomendação de um espírito chamado Monô, onde ele nos orienta a fazer nossa orientação diariamente, assim que acordamos, de uma maneira espontânea. Isso é, sem palavras decoradas, que a gente reconheça a beleza de estarmos prontos para mais um dia nessa existência e gratos por essa oportunidade. Que nós supliquemos a Deus o seu amparo, sua indulgência, sua misericórdia diante da grande fragilidade que nós ainda temos. E continuando ainda com o tema da condição da prece, Jesus nos apresenta uma parábola também nesse capítulo, encontrada em Lucas capítulo 18, versículos 9 e 14. E ela nos mostra a seguinte situação. Ela está descrita assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Nessa mensagem, explicando o que seriam os fariseus eram conhecidos como os doutores das leis. Eles eram rígidos cumpridores das práticas exteriores e do culto das cerimônias. Eram extremamente proselitistas, ou seja, aqueles que tentam insistentemente persuadir ou convencer as outras pessoas a aceitar as suas crenças. Eles eram muito orgulhosos e tinham uma excessiva ânsia por dominação. E eles acabavam exercendo grande influência sobre o povo, pois eles se passavam por santas criaturas. Já os publicanos eram os cobradores de impostos à época de Jesus. Os judeus abominavam pagar os impostos, e aí, consequentemente, eles acabavam não sendo bem vistos. E como se não bastasse, todos aqueles que com eles se relacionavam também eram desprezados. Então, esta parábola nos mostra que a nossa prece precisa ser como do publicano, que ela seja sincera, com humildade, orgulho, tirando orgulho, procurando no fundo do nosso coração o contato com o nosso Pai. Que nós precisamos examinar as nossas imperfeições, as nossas qualidades. Se por acaso fizermos comparações com os outros, então que nós procuremos aquilo que temos que aperfeiçoar em nós mesmos. Se olharmos que uma pessoa é boa, poxa, a pessoa é boa, a gente precisa melhorar isso. Agora, já quanto à eficácia da prece, outro tema, nós temos por referência uma passagem
de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede o que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Tem aqueles que contestam se a prece é eficaz, ou seja, se ela realmente causa algum efeito ou não. Um dos motivos disso é a partir da seguinte reflexão: já que Deus, sendo conhecedor de nossas necessidades, é inútil que nós fiquemos apresentando para Ele. E que, além disso, se tudo no universo é encadeado por leis eternas, não poderão os nossos pedidos mudar aquilo que Deus há de ter decretado. De fato, existem leis que não podem ser mudadas. Agora, acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade seria uma compreensão muito restritiva para esse tema tão importante. Sendo dessa forma, onde tudo é decretado por Deus, o ser humano não seria mais do que um passivo, sem iniciativa, sem controle nenhum da sua vida. E refletindo ainda mais, qual seria o motivo de Deus ter nos dado o raciocínio e a inteligência? Agora, já que somos livres para agir no sentido que acharmos melhor para as nossas vidas, nossos atos acarretam a nós e aos que nos cercam consequências. Então, dessa forma, é possível que Deus atenda a certos pedidos, desde que não venham a perturbar a estabilidade e a ordem das leis que regem o conjunto, sempre respeitando a vontade dele e a vontade de Deus. É importante sabermos que existem evidências ao nosso redor. Vários pesquisadores avançando seus estudos, constatando sobre os efeitos benéficos da prece em nossas vidas. Um deles, ele é intitulado Efeitos da prece nos parâmetros vitais com pacientes com insuficiência renal crônica. É um trabalho científico mesmo, né? E a gente pode encontrar no trabalho de psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nessa pesquisa, ele detalha todo o método adotado. E o resultado diz assim, abre aspas, os resultados das 3 avaliações antes e depois da intervenção permitem afirmar que a prece apresentou efeito satisfatório nos pacientes em tratamento de hemodiálise. Observou-se que a prece foi eficaz na redução dos valores da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória no grupo de pacientes estudados. Ademais, foi possível compreender que as pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico percebem a prece como intervenção complementar de aspecto positivo, capaz de proporcionar alívio do sofrimento a que estão sujeitos pelo processo de adoecimento. A equipe de enfermagem pode aplicar a prece como uma ferramenta, um método para oferecer apoio espiritual ao paciente de forma a satisfazer as necessidades voltadas à espiritualidade, inclusive para auxiliar o paciente no enfrentamento da doença, no tratamento, na ansiedade, na mudança de estilo de vida provocada pela hemodiálise. Então vejamos como existem pessoas isentas, não de uma forma vinculada a alguma religião, mas que são pessoas que apresentam de uma forma isolada que deixem de tendenciar para qualquer um dos lados, ou contrário a favor, que estão chegando a conclusões que vão ao encontro daquilo que Jesus nos recomendou há séculos atrás. A gente tem também um outro exemplo, e ele pode ser encontrado no livro Reencontro da Alma. Ele foi escrito por Larry Dossey. E lá, 393 pacientes admitidos para um tratamento coronário no Hospital Geral de São Francisco. Eles foram separados em 2 grupos. Aí essa separação foi feita por um computador assim, de maneira aleatória. Né? Separaram, chamam randômico isso. Né? Aí uns grupos receberiam orações e o outro não. Aí os grupos de oração, que eram formados por católicos e protestantes, vieram de todos os Estados Unidos, de todo o país, para orar por aqueles integrantes, né, designados.
Eles receberam o nome dos pacientes e alguma informação sobre o seu estado clínico. E eles foram solicitados para que fizessem oração todos os dias, embora nenhuma instrução fosse dada sobre o modo como eles deveriam fazer. Os resultados foram surpreendentes. Os pacientes, lembrados em orações, diferiam notadamente em outros vários aspectos. A probabilidade deles precisarem de antibióticos ficou sendo 5 vezes menor do que aqueles que não foram contemplados com as preces. A probabilidade deles desenvolverem edema pulmonar, um estado clínico, que é aquele que os pulmões se enchem de líquido, né, devido à incapacidade do coração para bombear, né, ele ficou 3 vezes menor. Nenhum dos pacientes do grupo que foi submetido à prece precisou da intubação, né, de aquela ventilação auxiliar, enquanto que do outro grupo, 12 indivíduos que não foram contemplados acabaram de ter esse suporte ventilatório. Então, esse é um exemplo realmente significativo. E aí a gente pode achar tantas e tantas outras histórias onde o poder da oração ardente, seja só por uma pessoa, às vezes por uma coletividade, eles revertem situações onde a ciência, onde a medicina não encontraram explicação. Se nós formos procurar filmes, por aí, existem vários filmes baseados em fatos reais, com essas enriquecedoras informações que fortalecem a nossa certeza quanto à eficácia da prece. Porém, não podemos deixar de refletir sobre o que Jesus quis dizer quando nos apresenta aqui: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Então, assim, de forma como está apresentado isso, essa frase, a gente pode nos levar a pensar que podemos pedir qualquer coisa e que nós seremos atendidos. Então, assim, Deus sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Imaginemos se pedirmos a riqueza. E aí, se numa existência anterior que nós tivemos, esse tipo de vida foi exatamente o causador de muitas ações nossas que foram repletas de orgulho, de egoísmo e que acabaram nos proporcionando muitas agonias e aflições para a nossa alma. E que nós voltamos nessa existência justamente para essa condição, nessa situação, para que a gente venha corrigir esses desvios. Então, atender essa súplica acabaria sendo um mal maior para nós. Pensemos. Um filho que pede algo a um pai, esse pai, sabedor que não atende essa solicitação, que essa solicitação acaba não sendo melhor para ele, esse pai é um pai injusto, esse pai da nossa existência aqui. Se um pai desses pode ter essa lucidez, um pai nosso aqui do nosso dia a dia, imagine Deus, o nosso Criador divino, que nos conhece até melhor do que nós mesmos. Que Deus sempre nos considerará, sempre que pedimos com a mais pura sinceridade, é confiança, é coragem, é paciência e resignação. Temos um exemplo de uma pessoa que estava perdida em um deserto, com uma sede insuportável. Ela ora a Deus e pede socorro. Ela fica decepcionada, pois nenhum anjo vem socorrer. Então, por um impulso instintivo, reúne todas as suas forças, levanta-se e avança ao acaso e vai caminhando por mais alguns minutos em uma certa direção. E aí ela encontra um oásis, e lá ela pode encontrar água, ela pode encontrar sombra e o básico necessário para ela poder seguir. Então, se essa pessoa for uma pessoa de fé, ela vai dizer assim: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Agora, se não tiver fé, vai dizer: que sorte eu tive, como eu fui corajoso. Então, que nós possamos, através dessas reflexões, fazer as nossas preces de uma maneira a aproveitarmos melhor esse momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos a oportunidade de refletir sobre as mensagens de Jesus. E isso faz com que o nosso reconhecimento pelas suas palavras, pelas suas ações, pelos seus exemplos deixados, eles fiquem como se fossem impregnados em nossa alma, de uma maneira firme, de uma maneira consistente. Sabemos que a prece é importantíssima. Sabemos porque temos total condição de não duvidar da sua eficácia. E de maneira clara, podemos pedir aquilo que nós precisamos.
E agora, por fim, um trecho do capítulo intitulado Oração, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Nós somos agraciados por essas lindas palavras. E ela diz assim: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração ou socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe afeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Bom, concluímos a preleção nessa noite e, dando a sequência agora, a gente gostaria de fazer uma reflexão, um momento de união nosso, para que nós agradeçamos esse momento, para que nós possamos, sinceramente, nos sentirmos em harmonia, cheios de esperança. Com a mensagem do Mestre, nós vamos aproveitar por alguns instantes elevar o nosso pensamento para que essa paz, essa harmonia, ela se faça também presente em nossos familiares e que se encontrem em nosso lar ou fora dele. Que eles possam ser evoluídos e envolvidos nesses sentimentos de amor, carinho, perdão, para que cada um encontre a felicidade da qual Jesus nos fala. Então que o Mestre Jesus ilumine nossos passos e nossas vidas, nos protegendo sempre. Que assim seja. Desejamos a todos muita paz.